Cheguei, estou voltando, cheguei Brasil. Estou voltando para contar as novidades para vocês, principalmente para contar por que eu andei sumido, porque eu andei desaparecido esses dias, né? Mas eu vim aqui também para contar para vocês e para contar algumas coisinhas mais. Eu andei sumido porque eu estava mudando de casa, eu estou com casa nova, estou feliz, voltei para essa casa, eu demorei mudar para essa casa porque essa casa estava em reforma, mas graças a Deus eu estou bem, estou feliz aqui na minha nova casa e isso eu vou contando para vocês com o tempo. Mas eu também quero contar para vocês que não sou só eu que andei sumido não. Vocês sabiam que tem youtubers lá de Moçambique que estão assim ó, desaparecendo misteriosamente? Até quem diga que eles estão sumindo porque estão sendo abduzidos. Será que é verdade? Eu não sei. São 3 youtubers que vocês conhecem muito bem, que eles estão assim, ó, no processo de desaparecimento. O que será que está acontecendo? Eu vou contar tudo aqui para vocês. Quem são esses youtubers e por que é que eles estão desaparecendo, mas estão lutando para evitar que isso aconteça. Que youtubers são esses? Eu vou contar aqui para vocês. Eu sou G de Paula, cheguei Brasil, voltei novamente e vou contar tudo para vocês o que está acontecendo aqui. Você está aqui no meu canal, o canal do G. Bem-vindos. Eu acho que não é novidade para ninguém que a gente vai percebendo aos poucos que tem youtubers moçambicanos que de repente vão assim sumindo, desaparecendo, às vezes de maneira discreta e às vezes de maneira assim espetacular. Faz um espetáculo para sumir e depois tentam voltar e é difícil. Eu vou falar de 3 youtubers que vocês estão percebendo que eles estão desaparecendo. Primeiro, o Aurélio do Rosário, em segunda, Juma Ibrahimo e Marcelino Francisco. Vocês sabem, e não é segredo de ninguém, que existem youtubers moçambicanos que desapareceram. Aqueles que a gente via falar, fizeram sucesso, principalmente depois da pandemia, e que de repente ou sumiram de vez, ou foram sumindo aos poucos. É o caso, por exemplo, do Juma Ibrahimo. O Juma Ibrahimo foi, sim, durante a pandemia, um sucesso aqui no Brasil. Ele fez muito sucesso, muita gente o seguiu. O Juma é, sim, um youtuber muito criativo. O Juma Ibrahimo é um youtuber que é pai, tem uma esposa, vive em Moçambique e era dono de um canal chamado Conheça Moçambique. Esse canal fez muito sucesso aqui no Brasil e o Juma também, com a sua maneira de fazer os vídeos, acabou fazendo muito sucesso e ele ganhou muito dinheiro. Ele conseguiu comprar uma casa, conseguiu organizar a vida dele, a vida da mãe dele, enfim. Ele se deu muito bem, ele soube aproveitar o canal dele, né? Então o Juma soube aproveitar. Só que com o tempo eu percebi que o Juma foi mudando o canal dele. O canal dele sofreu mudanças e ele também não só trabalhou com o YouTube, mas trabalhou com outras redes sociais. E com o tempo as coisas foram mudando. Eu acho que o Juma ele passou por mudanças importantes e o canal dele também sofreu essas mudanças. Ele chegou a ter mais de 300 mil inscritos. E esse ano eu tomei um susto quando eu fiquei sabendo que o Juma, através dele mesmo, ele veio no canal dele dizendo que ele havia perdido o canal dele. Que o canal dele tinha sido bloqueado pelo YouTube e que ele não poderia mais usar aquele canal. E ele falou inclusive o motivo. Ele disse que foi por causa de direitos autorais. Uma coisa que a gente que é criador de conteúdo deve tomar muito cuidado com as questões de direitos autorais. Gê, você falou que o Juma passou por mudanças no canal dele. O Juma acabou também decepcionando muitos inscritos dele. Eu acredito que o Juma foi alertado, as pessoas alertavam ele, principalmente os inscritos do Juma, alertavam, olha Juma, toma cuidado com o que você está fazendo, Juma, presta atenção, aquela coisa, né? Mas parece que o Juma, infelizmente, acabou vacilando, não sei se é essa palavra, mas realmente ele perdeu o canal dele. O Juma passou por essa mudança assim, significativa dentro do canal dele e ele teve que se readaptar à nova realidade. O Juma, ele enfrentou algumas polêmicas dentro do canal dele. Polêmicas muito importantes. Por exemplo, quando ele mostrava a esposa dele, algumas pessoas desconfiavam que a esposa dele era uma 14, ou seja, uma menina menor de idade. E eu acho que o Juma nunca levou isso muito a sério. Tipo, isso não preocupava ele. Mas as pessoas iam lá, perguntavam e tal. Uma outra polêmica que envolveu o Juma foi quando ele adotou um rapaz, um moço, né? E o moço sumiu, desapareceu. Ele falou que era filho dele, que ele adotou, mas que nunca mais tocou no assunto. Então o Juma deixou esse questionamento dos inscritos dele.
As pessoas perguntavam, ih, Juma, cadê teu filho? Teu filho tá onde? Ele não respondia. Eu mesmo já cheguei a perguntar pro Juma várias vezes desse filho dele. Juma, cadê teu filho? Você não fala mais do teu filho. Ele não tocava no assunto, então foi um assunto bem polêmico. Uma das polêmicas do Juma foi esse desaparecimento do filho dele, que ele disse que havia adotado. Uma outra coisa também que foi polêmica é quando o Juma, em algumas vezes, ele de uma maneira implícita, ele desrespeitava as mulheres no Brasil. Comentários assim, machistas. Então as pessoas lá do canal dele falavam, Juma, cuidado com o que você está falando. Juma, não fala essas coisas. E lá ia o Juma e continuava batendo na mesma tecla. Então o Juma vacilou sim algumas vezes. Eu admiro uma pessoa que quer recomeçar. O Juma parece que ele não tem medo de recomeçar não. Então nisso eu admiro ele, porque ele não está com medo, ele está recomeçando. O canal não perdeu a qualidade, ele continua fazendo os vídeos dele, está lá. Mas é complicado. Uma coisa que eu aprendi na vida é assim, que você deve valorizar as coisas que você tem, porque depois que você perde não adianta, aí já era. Tem uma frase que ela é bem clichê, né? Que tem pessoas que só valorizam as coisas depois que perdem. Então, isso serve de lição. O que aconteceu com o Juma, e aconteceu também com outros youtubers, serve de lição para a gente que é criador de conteúdo, né? Que a gente deve valorizar as coisas que a gente tem para depois não querer dar valor depois que perdeu, né? Então parece-me que o Juma agora, ele vai ter que vai ter que recomeçar, se reinventar. Eu acho que isso é possível. Mas qual outro youtuber que também está desaparecendo e já desapareceu? Eu vou contar para vocês. Outro youtuber que também está passando por um processo bem difícil, eu acho que é um processo bem difícil mesmo, eu acho que ele está vivendo um momento muito difícil na vida dele, é o Aurélio do Rosário. O Aurélio do Rosário ainda é um grande youtuber, ele tem, acredito que ele tem mais de 200 mil inscritos no canal dele, é um canal grande, e o Aurélio do Rosário passou por muitas situações, por muitos desafios, o canal dele cresceu na pandemia, o Aurélio, assim como o Juma, o canal dele cresceu muito na pandemia. O Aurélio do Rosário, quando ele começou, o canal dele era um canal assim, um cara muito expressivo, muito engraçado, muito irônico. Eu sempre achava ele também um pouco debochado, demais até. Mas tudo bem, a gente ia lá e seguia o canal dele. Aí o canal dele cresceu muito, algumas polêmicas, algumas críticas, os próprios seguidores dele chamaram a atenção, olha Aurélio, cuidado, não faz isso, Aurélio, para com isso, olha, cuidado. Aí ele veio pro Brasil. Aí quando veio pro Brasil, gente, que realmente parece que começou ali a queda do Aurélio do Rosário, que poderia ter sido muito boa a vinda dele pro Brasil. Eu acredito que tenha sido para ele muito boa, mas só que também isso contribuiu para que o canal dele começasse a sofrer uma queda. Aconteceram muitas coisas com o Aurélio. Quando ele chegou aqui no Brasil, os inscritos se decepcionaram com ele. Ele foi participar de um canal bastante polêmico aí, que era Casa aí, mas não posso nem falar muito. Ele participou de um canal muito polêmico, envolvido com Job, sabe Job? Pois é, então ele foi lá, as pessoas não gostaram, por quê? Porque quem eram os assinantes do canal da Aurélio? Mulheres, homens, crianças, adolescentes, senhoras de idade, que seguiam o canal dele. Então, quando ele vai para um canal que tem uma relação muito pesada, com coisas muito pesadas, ele participa desse canal polêmico aqui no Brasil, ele perdeu um pouco de inscritos. Aí depois ele foi participar de um podcast, também um podcast muito conhecido aqui no Brasil, mas ele não se deu bem naquele podcast. As piadas que ele fazia, as pessoas não gostavam, as coisas, sabe tio do pavê? Então acho que ali começou a polêmica também dele, as pessoas não aprovaram muito aquela participação dele no podcast. Mas acho que o auge do problema dele foi quando a esposa dele veio ter uma filha aqui no Brasil. Eu não vou nem tocar muito nesse assunto da polêmica com a esposa dele no hospital, quando ela teve o bebê, porque isso já foi falado demais, então eu não vou tocar nesse assunto. Mas eu acredito que ali também a coisa começou os brasileiros já começaram a desaprovar esse casal, então o brasileiro criou um ranço. Os brasileiros criaram um ranço do casal Aurélio e sua esposa. Aí as coisas começaram a não dar muito certo e ele voltou para Moçambique. E com a volta do Aurélio para Moçambique, eu percebi uma diferença nele, no comportamento dele. Ele começou a trazer à tona uma questão de saúde mental, que ele estava sofrendo por questões de saúde mental. Ele trouxe a coragem dele de trazer esse assunto. A questão da saúde mental para quem trabalha com criação de conteúdo, como nós que criamos conteúdos, é uma coisa muito séria, a questão da saúde mental. Você tem que cuidar da sua saúde mental, da ansiedade,
E o Aurélio estava trazendo essas coisas, que ele estava enfrentando esse problema lá em Moçambique. Ele tem alguns vídeos falando sobre isso, desse sofrimento dele, né, do tratamento dele e tal. Mas isso o Aurélio já demonstrava que havia assim, perdido um pouco de crédito com relação ao canal dele e esse sofrimento. E agora, nos últimos tempos, eu também percebi uma mudança muito grande no Aurélio, uma mudança de comportamento, inclusive no vestuário. Eu até achei desnecessário alguma forma, por exemplo, esses dias atrás ele estava com uma camisa muito fechadinha aqui, parecia aquelas pessoas conservadoras de igrejas que não precisava fazer isso. Não sei se precisava fazer aquilo. Essa mudança no vestuário para tentar agradar, será? Será que é preciso? Eu acho que não. A outra coisa que tem acontecido com o Aurélio, que ele tem trazido agora nos últimos tempos, que eu não entendi muito bem, é o fato dele dizer que está voltando para o Brasil, e é um direito dele, ele pode ir para o Brasil quantas vezes quiser, a vida dele, e viajar é um direito. Ele está dizendo que volta para o Brasil, mas que vai voltar para o Brasil para trabalhar, para fazer estágio. Essa parte que eu não entendi. Ele disse que está concluindo, ou concluiu a faculdade dele, de Direito, licenciatura em Direito. Eu não entendi muito bem essa parte de que parece-me que um amigo aqui no Brasil está convidando para trabalhar no escritório dele ou fazer estágio. Mas como assim? Você pode fazer faculdade num outro país e vir fazer estágio aqui no Brasil? Eu não entendi. Primeiro que o diploma dele precisa ser reconhecido aqui no Brasil, né? Então, se ele concluir a faculdade lá, ele precisa validar o diploma dele aqui no Brasil. Mas ele pode fazer estágio aqui? Se você é da docência de uma universidade, você podia responder essa pergunta para mim? Uma pessoa que faz faculdade lá fora, ela pode vir fazer estágio aqui no Brasil? Eu fiquei com essa dúvida. Acho que até o Aurélio pode nos explicar melhor. Se você puder, Aurélio, explica pra gente como pode, é possível você fazer faculdade em Moçambique e vir fazer estágio no Brasil? Eu não, sinceramente, eu desconheço. Se puder, eu vou agradecer que você venha explicar pra gente. Mas esses últimos vídeos do Aurélio têm nos preocupado sim, que demonstra que ele não tá legal, que ele não tá bem. Aí eu fico me perguntando, será que é a hora dele vir para o Brasil mesmo? Será que não seria bom ele se cuidar um pouco mais para vir depois? Ou então, eu não sei. Eu tenho percebido. Mas o Aurélio continua com o canal grande dele, que tem mais de 200 mil inscritos, eu acho. Mas a visualização, as visualizações dos vídeos são baixas, ou seja, as pessoas não estão olhando no canal dele e isso não é bom. Mas, como eu havia dito antes, se essa é a intenção do Aurélio do Rosário, isso é o desejo dele de vir para o Brasil e morar aqui no Brasil, ficar aqui no Brasil, é um direito dele, ele tem todo o direito do mundo de trabalhar aqui, de fazer faculdade aqui, é um direito. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando se realmente ele está com essa questão de problema, né, que ele traz essa problemática com a saúde mental dele, ele deve primeiro cuidar disso antes de vir para cá, para o Brasil. Vocês não acham? Mas, como eu havia dito para vocês antes, se o Aurélio realmente está com essa intenção de vir para o Brasil e morar aqui, trabalhar aqui, fazer estágio, acho que é o direito dele, ele tem todo o direito do mundo de trabalhar aqui. Agora, será que não seria bom ele primeiro cuidar realmente disso que ele está trazendo para a gente, que é a questão da saúde mental dele, que ele não está bem, que não está legal, antes de vir para o Brasil? Não sei, acho que é uma coisa que ele deve pensar. E uma coisa que serve de exemplo para todos os youtubers de Moçambique, preste atenção no que os inscritos de vocês estão falando. Não foi uma, não foi duas, foi muitas vezes que os inscritos do Aurélio do Rosário iam lá e falavam: Aurélio, cuidado, o Aurélio não faz isso, Aurélio, presta atenção. O Aurélio não obedeceu e deu no que deu. Isso que aconteceu, infelizmente. Então, isso serve de lição. Preste atenção quando teus inscritos te alertam sobre um problema no seu canal e você precisa prestar atenção. Não subestime. O Aurélio teve alguns problemas com os inscritos dele. Ele tirou sarro dos inscritos, ele subestimou os inscritos. Eu sempre achei o Aurélio um pouco debochado. E aí, vocês sabem o que acontece. O próximo youtuber que eu vou falar aqui, eu acho que é o caso mais extremo, é o caso grave de alguém que perdeu o seu canal ou perdeu seus inscritos. Não foi por falta de aviso, as pessoas falaram para ele: tome cuidado, você vai se dar mal. E isso aconteceu, que foi o Marcelino Francisco. Dia desses eu fiz um vídeo falando do retorno do Marcelino Francisco e parece-me que não foi muito bem visto aquele vídeo que eu fiz e eu não imaginava que isso pudesse acontecer. O Marcelino Francisco, na minha opinião, foi um dos maiores youtubers de Moçambique. Na qualidade, na qualidade técnica, no conteúdo, no roteiro, enfim, ele sempre foi um grande criador de conteúdo. Para mim, ele foi e continua sendo um dos melhores e maiores criadores.
E o Marcelino Francisco já foi o maior youtuber de Moçambique também. Mas começa aí, né, uma longa trajetória de queda. O canal dele sofreu uma queda importante. E esse ano o Marcelino tentou voltar, mas ainda o público ainda não aceitou, o público rejeitou esse retorno do Marcelino Francisco. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu mesmo fiz um vídeo falando do retorno dele e os meus inscritos não aceitaram muito bem, não gostaram. Isso demonstra que o que ele fez foi grave, as pessoas não perdoaram. E é muito difícil, gente, é muito difícil. O Marcelino Francisco teve um problema no canal dele, um problema pessoal, e as pessoas não gostaram do que aconteceu e as pessoas simplesmente cancelaram o Marcelino Francisco. O Marcelino Francisco continua cancelado, até quando eu não sei. Eu não vou falar o que aconteceu, acho que não há necessidade, só que foi uma coisa que os brasileiros consideraram injusta, enfrentou essa situação. Acho que o Marcelino enfrentou uma situação muito difícil aqui no canal dele, e ele tentou voltar, mas não aconteceu. Mas parece-me que a queda do Marcelino Francisco também foi quando ele veio para o Brasil. E eu já falei isso uma vez, vou falar sempre. Eu senti que quando o Marcelino Francisco veio para o Brasil, ele se deslumbrou um pouco aqui. Ele ficava dando voltas com carros importados. Essa não é a realidade do Brasil. A gente não fica andando de carro importado aqui. E ele mostrou essa realidade que ele estava vivendo e não foi legal. As pessoas não gostaram muito. Ele foi matéria de jornal aqui, numa TV brasileira. Ele estava muito bem. Mas começou... Eu acho que o Marcelino se deslumbrou com algumas coisas aqui. Não acho legal ficar falando. Mas ele sabe do que. Acho que ele errou muito. Se ele tivesse tido um pouquinho mais de paciência, e principalmente se o Marcelino tivesse ouvido os inscritos dele, talvez isso não tinha chegado onde chegou. Mas o Marcelino está tentando voltar, é um direito dele voltar com o canal, tá? Voltar com o canal dele é um direito, ele é um excelente criador de conteúdo, mas ele continua com 3 mil inscritos, e uma coisa que é bom, que serve de alerta para os grandes criadores que têm 200 mil, 300 mil, 800 mil inscritos, talvez 1 milhão, prestarem bem atenção, porque quando o canal cai, dificilmente volta. E isso o Marcelino Francisco está mostrando e o Juma. Eles tinham 200 mil, 300 mil inscritos, e eles não estão conseguindo recuperar esses inscritos de novo. Por que será? Então isso serve de alerta, que você ter um grande canal não significa que se você mudar de canal, as pessoas vão mudar com você. Se as pessoas vão seguir você no outro canal. É muito importante prestar atenção nisso. Aí vocês vão perguntar assim, mas Gia, o Juma, o Aurélio do Rosário e o Marcelino Francisco estão cancelados? Estão cancelados. Infelizmente, estão cancelados. Eu acredito que o Aurélio do Rosário está tentando retornar para o Brasil, recuperar o que ele perdeu. É possível? Eu acho que é possível. Mas é uma luta, vai ser uma luta grande. O Marcelino Francisco vai ter que lutar muito para conseguir que o cancelamento dele parece que foi maior. O Juma, ele perdeu o canal, mas foi um problema com o YouTube. Eu acho que ele pode... Talvez quem tem mais chance aí de subir mais rápido, talvez seja o Juma. Será? O que vocês acham? Quem vocês acham que vai conseguir recuperar seu público com mais rapidez? Eu estou apostando no Juma, mas eu não sei, né? Estou achando que está difícil a situação do Marcelino. O Aurélio do Rosário está passando por um problema pessoal, uma questão de saúde, que ele precisa cuidar. E o que vocês acham? Quem que vocês acham que o público vai abraçar para o retorno novamente? O que vocês acham? Deixa aí sua opinião. O vídeo era sobre isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigado àquelas pessoas que ficaram, Gê, cadê você? Onde você estava? Obrigado por vocês terem me esperado e obrigado por vocês me apoiarem aqui no meu canal. Eu fico muito feliz. Obrigado também aos novos inscritos que se inscreveram lá no meu canal. E a gente está indo para 30 mil inscritos em breve. Esse é o meu objetivo. Quero que vocês me ajudem a chegar a 30 mil inscritos. Eu estou muito feliz com os novos inscritos e com vocês que já estão aqui comigo há muito tempo. Então, se vocês puderem me ajudar a trazer mais gente aqui para o meu canal, eu agradeço. Muito obrigado. Deixa a sua opinião sobre o vídeo de hoje. O que vocês acham? Quem vocês acham que vai recuperar o público de novo? Quem vocês acham que vai conseguir continuar sendo um grande youtuber? Quem vocês acham? O Aurélio, o Juma, o Marcelino Francisco? Deixa a sua opinião. Obrigado por ficar aqui, dá o like no vídeo, compartilha. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau.